Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 176 O Warlock. Uma batalha agitada estava acontecendo no espaço aberto abaixo da Torre do Mago, com jogadores de todas as classes espalhadas por todo o lugar. A área perto da parte de trás estava repleta de magos. Alguns deles até recorreu a ficar em cima dos ramos das árvores que cercam a área. Com o brilho da magia pulsando de suas varinhas, eles enviaram um fluxo constante de feitiços para a frente. Um grupo de várias dúzias de guerreiros cercaram o antigo Warlock com um traje vermelho. Sua barba estava desgastada da raiva, e todo o seu corpo inflamou-se com fogo ardente e branco. Ele ainda tinha um quinto de sua barra de saúde restante. Mesmo assim, ainda levaria os jogadores da Victorious Return mais de 10 minutos para acabar com ele. Incêndio inextinguível de Sodoma, seu devoto crente convida você para o distante continente de Atlanta. Deixe seu poder destrutivo consumir essa terra em chamas. Hereges miseráveis, aproveitem o abraço da morte. O Warlock soltou uma risada cruel e maníaca. O Warlock agitou sua varinha e convocou uma torrente de chamas furiosas que derramou como uma cachoeira, engolindo instantaneamente mais de 20 jogadores. A torrente tornou-se um gigantesco pilar de fogo a mais de 3 metros de altura. Era como se fosse do fundo do inferno. Cordas de impressionantes valores de dano subiram acima das cabeças dos jogadores presos no feitiço. Dentro de 3 segundos, eles foram todos queimados até virar cinza. A desordem se espalhou entre os demais jogadores. O pilar da chama queimou ferozmente por 5 segundos antes de finalmente morrer, deixando nada para trás, mas pilhas de cinzas. A área ao redor do Warlock foi imediatamente eliminada de todos os jogadores. Que mágica poderosa! A pessoa responsável, Skinny Dog, respirou um ar frio. Sem demora, ele ajustou a formação e ordenou que os guerreiros em espera avançassem. Fique em alerta. Seja rápido em seus pés. Uma dúzia de guerreiros avançaram para reencontrar o Warlock. O Warlock soltou uma onda após onda de feitiços que bombardearam a área circundante. Os sacerdotes romperam freneticamente rios como uma cortina formada por numerosos fluxos de luz que caíam gentilmente do céu. Havia praticamente vários sacerdotes em um guerreiro em todos os momentos. A saúde dos guerreiros flutuava violentamente, fazendo com que qualquer um viesse se sentisse extremamente tenso. Em seu nível atual, a Kickers United não conseguia sonhar em empregar uma tática imprudente como essa. Eles simplesmente não tinham tantos jogadores de alto nível para poupar. Isso, também, separava a jovem guilda de uma guilda estabelecida como a Victorious Return. Ni Yan entrou para uma árvore que se encontrava fora do campo de batalha. O jogador mais próximo estava a apenas 2 metros de distância. Era um mago arcano, mas eles não notaram sua presença. Se um ladrão pudesse ficar a menos de 2 metros de um mago despercebido durante uma batalha, aquele mago teria a morte garantida. Esse mágico é uma verdadeira dor de cabeça. Knife Scar, prepare o seu grupo. Skinny Dog gritou para os jogadores ao leste. Mesmo com uma saúde tão baixa, o Warlock ainda atacava com terrível ferocidade. Skinny Dog teria que usar essa tática. Chefe, estamos prontos. Um homem alto e robusto com uma cicatriz em seu rosto gritou de volta. Ni Yan olhava, perplexo. Apenas o que eles estavam planejando fazer? Todos os guerreiros no centro? Retirem-se, gritou Skinny Dog. Os guerreiros emaranhados com o Warlock despediram-se apressadamente, enquanto cada um do grupo do Knife Scar desdobrou um pergaminho. Uma infinidade de raios de luz brilhante floresceram para fora. Crippling Cars. Darkness Cars. Freeze Magic. Havia mais de uma dúzia de pergaminhos, todos os quais eram de nível intermediário. Ver que tantos usavam um após o outro, era como ver o dinheiro escorrendo pelo ralo do banheiro. Mesmo Ni Yan sentiu uma dor no coração enquanto observava esta cena se desenrolar. A Victorious Return era rica e imperiosa. Eles não se preocupavam com o custo. Enquanto pudessem matar esse monstro de classe Lorde, gastar esses pergaminhos valeria a pena. Enquanto Knife Scar e seu grupo usavam pergaminhos no Warlock, os magos na parte traseira começaram a lançar seus feitiços mais poderosos. Enquanto isso, uma figura familiar entrou na visão de Ni Yan. Era uma maga que conheceu a morte em suas mãos. Tangerine. Ela estava cantando seus feitiços em tom baixo, enquanto a energia mágica convergia rapidamente para sua posição. Mesmo depois de cantar um conjunto completo de sílabas de encantamento, ela ainda não havia completado o casting. Para demorar tanto tempo para lançar, tinha que ser um feitiço muito poderoso. Uma investida de debuffs esmurrava o Warlock. Suas estatísticas estavam em ruínas, e ele foi atacado pelos feitiços dos pergaminhos intermediários. De repente, os atacantes se retiraram. Todo guerreiro e mago se afastou do Warlock, deixando a área ao redor dele. Nem um momento depois, a energia mágica no céu rapidamente se combinou e surgiu. Camada sobre camada de pedaços de gelo que caíram atingiu o Warlock e o chão ao seu redor. Bang, bang, bang. Cada pedaço deixou uma camada de geada após a queima, fazendo com que a temperatura despencasse. O próprio Warlock estava envolto em um espesso bloco de gelo. Magia do salão elemental de gelo, Frost Hail. Assim que o Frost Hail terminou, uma onda após onda de bolas de fogo violetas profundas veio a cair. Esta tempestade ardente incessantemente atingiu o Warlock, devastando tudo ao seu redor. Magia obscura,
Firestorm. Imediatamente depois que, uma rodada de magia do Salão Elemental do Fogo. Esses 3 magos, capazes de lançar magia do Salão Elemental ou magia obscura, eram um dos cartões ocultos da Victorious Return. Cada um passou por experimentações difíceis para aprender tal magia. Eles foram recompensados com esses feitiços maciços que poderiam revoltar qualquer campo de batalha, e foram especialmente mortíferos durante uma batalha de guildas. Infelizmente para Ni Yan, a Askickers United nem teve um desses magos. Esta batalha serviu como um lembrete poderoso. A Askickers United ainda tinha muito trabalho a fazer antes que pudesse alcançar a Victorious Return. Sob a barragem da magia destrutiva, a saúde do Warlock rapidamente caiu. 17%, 13%, 9%. Cercado por chamas furiosas, o Warlock soltou um uivo triste. Assim como sua saúde estava prestes a atingir 0, seu corpo de repente começou a se transformar irregularmente. Ele rapidamente cresceu de tamanho. Quando sua transformação acabou, ele era um urso selvagem de 5 metros de altura. Coberto em pelo carmesim, ele se assemelhava a uma besta primordial gigante do passado. A saúde do urso começou a disparar para cima. É uma transformação mágica. Todos, tenham cuidado, gritou nervosamente Tangerine. Ela ativou Arcane Reset, permitindo que ela desencadeasse um dilúvio de feitiços no urso selvagem. O urso selvagem levantou-se nas patas traseiras e enviou um guerreiro voando com um deslize de suas patas. Os guerreiros avançaram à frente, brandindo suas espadas e cortando o urso selvagem. Clang, 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 mas todo e cada ataque registrados como miss, apesar de pousar reto no corpo do urso gigante. É imune a ataques físicos. Guerreiros, retirem-se. Skinny Dog imediatamente gritou depois de descobrir que sua própria adaga não teve nenhum efeito sobre o urso selvagem. Seus movimentos são lentos. Todos, criem alguma distância. Aspas. Os guerreiros que cercavam o urso selvagem imediatamente sumiram. Os magos também fizeram uma retirada rápida, enquanto ainda lançavam feitiços e causavam dano à medida que corriam. O urso selvagem rugiu incessantemente, mas era muito lento, movendo-se gradualmente para as árvores. Bang, bang, bang. Os magos continuaram atacando de volta ao soltar feitiço após feitiço. Todo o tipo de energia voou no urso, causando faíscas voando em todos os lugares. Uma série de valores de dano flutuaram acima da cabeça do urso selvagem. Embora eles apenas lidassem pequenas quantidades de dano, a Victorious Return tinha muitos magos. O dano acumulado de várias centenas de magos teve um grande impacto na barra de saúde do urso. A batalha estava indo gradualmente para trás. Agora aconteceu que a multidão de magos em retirada estava se movendo na direção de Ni Yan. Alguns já passaram direito por Ni Yan, mas sua atenção estava completamente focada no urso selvagem, então eles não perceberam que ele se escondia atrás de uma árvore. Os arredores foram preenchidos com jogadores da Victorious Return. A situação de Ni Yan pareceu ser extremamente perigosa, mas na verdade ele estava bem seguro. Em cima de seu stealth, ele também usava um manto preto que dissimulava sua aparência. Apesar de haver tantas pessoas, circunstâncias tão caóticas garantiram que uma grande maioria deles não seria capaz de perceber. Ninguém nunca sequer imaginaria que havia um membro que não fosse da guilda no meio deles. Com tantos jogadores da Victorious Return que patrulhavam em todo o lugar, como alguém poderia se esgueirar por eles? Além disso, mesmo que alguém se esgueirasse, com tantos jogadores da Victorious Return que os rodeavam, eles não estavam simplesmente cortejando a morte. Está quase morto. Todos, deem o seu melhor. Skinny Dog gritou com entusiasmo. Tangerine parou de atacar para beber uma poção de mana antes de continuar a disparar uma torrente de feitiços no urso selvagem. Estou sem mana. Eu também estou sem. Mesmo depois de beber poções de mana, muitos ainda estavam com pouca mana. Eles se desviaram apressadamente da batalha e bebiam fonte de água para reabastecer sua mana. A saúde do urso selvagem caiu para 2%. Ele acenou com os braços furiosamente, e com um único golpe de suas patas abriu uma grande árvore ao meio. Uma que levaria 3 homens crescidos para envolverem seus braços. A metade foi voando, esmagando 6 jogadores até a morte quando pousou. Embora tenham sofrido acidentes desastrosos, os jogadores da Victorious Return não pararam de lutar. Uma multidão de guerreiros tentaram se aproximar do urso selvagem. Embora seus ataques não tivessem efeito, podiam agir como um muro humano, bloqueando os ataques do urso. Mas logo depois, os poderosos ataques do urso selvagem enviaram alguns deles nas árvores. Eles morreram instantaneamente, e o resto fugiu com suas caudas dobradas entre as pernas. Ni Yan acompanhou de perto a uma distância segura. Ele estava apenas a cerca de 5 metros do urso selvagem. Enquanto estava escondido atrás de uma árvore, nenhum jogador poderia notar ele. Suas excelentes habilidades de camuflagem lhe permitiram misturar-se completamente com a casca da árvore. Skinny Dog, Tangerine e o resto nunca imaginariam que Ni Yan estava bem ao lado. Tão perto que ele estava praticamente respirando pelo pescoço. Só Tangerine sentiu que algo estava fora do normal, como se algo ou alguém estivesse perto. Mas ela assumiu automaticamente que a sensação de perigo proveniente vinha do urso selvagem. Todos estavam focados nesta intensa batalha com o urso selvagem. Quem teria tempo para pensar em outras coisas em tal situação?
Uma onda final de feitiços ferozes atingiu o urso selvagem. Ele soltou um rugido angustiado antes de cair fortemente no chão. Seu corpo encolheu rapidamente e voltou para a forma do Warlock. Está finalmente morto. Quantos perdemos? Perguntou Skinny Dog. Na fase final da batalha, muitos camaradas morreram em rápida sucessão. Ele se sentiu bastante arrependido. Não contei. Eu diria pelo menos 30 ou 40, disse Tangerine enquanto olhava para os cadáveres espalhados pelo campo de batalha. Antes da transformação do Warlock, perderam cerca de 20 jogadores. Adicionando isso às pessoas que morreram depois, o número de mortes excedeu definitivamente os 30. Com a batalha acabada, os jogadores lentamente saíram de seus respectivos esconderijos. O lugar era uma bagunça completa. Vários jogadores correram para coletar o equipamento. Nian ativou Shadow Waltz e correu para o cadáver do Warlock. Ele era claramente mais rápido do que os jogadores da Victorious Return. Ele colocou sua mira no cadáver do Warlock. Além disso, havia algumas peças tentadoras de equipamento cintilante.